vocês já ouviram, né, que tem muito impacto, inclusive na estrutura de governo, essa mudança, né, que a gente tem em relação ao assunto, a se ter pessoas com deficiência. Né? Então, vocês viram lá a Declaração Universal de Direitos Humanos, viram, né, os pactos econômicos, sociais. Bom, a questão das pessoas com deficiência, ela demorou até 2006 para ela entrar na pauta da ONU. Né? Então, a gente teve vários tratados, várias convenções, falando dessas parcelas da população que foram historicamente excluídas, tá? Mulher, negro, tal, que a gente está mais acostumado. E isso foi acontecendo desde 60, né, da década de 60 até. Foi acontecendo de criança, enfim, foi acontecendo. A pessoa com deficiência, ela só entrou nesta pauta em 2006. Então, olha só quanto tempo para esse grupo da sociedade sair da invisibilidade, ou sair da invisibilidade política, né? Nesse sentido. Claro que as coisas não aconteceram de uma hora para outra, e para mostrar que as coisas não aconteceram de uma hora para outra, a Secretaria de Direitos Humanos fez esse trabalho que é a história do movimento político das pessoas com deficiência no Brasil. Né? Eu deixei como indicação lá para vocês, falei com a Esther, talvez dê para colocar à disposição na internet, né? Porque ele foi feito pelo governo brasileiro, portanto ele é nosso. Né? Então, essa ideia de que há um movimento por detrás da conquista desse tema ter virado pauta da ONU. Né? E, obviamente, a continuidade desse movimento no Brasil repercutiu de um tanto que a gente tem, então, 2 decretos. Né? É interessante, né, essa questão, que tudo que é inovador, às vezes você precisa fazer trabalho retrogrado para, de fato, mostrar que não uma questão imprópria, né? A questão legal. Então, a gente tem o decreto 186, né? Que é de 2008, e o decreto que faz aniversário hoje, de 25 de agosto, o 6949, que vocês já estão bastante familiarizados, que é de 2009. Né? Os 2 decretos são exatamente iguais. A diferença dele é que esse aqui é do Poder Legislativo, Congresso Nacional, né? Senado mais precisamente, esse aqui é do Poder Executivo. Por quê? Como a Esther disse, foi o primeiro decreto internacional a ser pensado na nossa Constituição. Né? E isso aqui já garantiria. A questão é que, como ele foi o primeiro, e a gente tem algumas peças da legislação que vêm antes e que falam diferente da questão das pessoas com deficiência, né, de uma forma diferente, histórica, claro, houve um grande levante que falou assim: não, mas isso não vale, só esse decreto, não, mas não tem o decreto. Então, o presidente da República fez esse daqui também, que é exatamente a mesma coisa. Né? E ele acabou ficando mais famoso. O Belo Padrão ficou mais famoso do que o 8 de 2008. Mas eles são exatamente iguais. E é exatamente igual a gente pegar a nossa Constituição hoje, porque eu quero a nova impressão da Constituição. No final vai ter na íntegra a convenção, que é o próprio decreto da Constituição. Tá. Então, posto isso, esse é o panorama geral em termos de convenção e tal. Bom, afinal de contas, os Estados parte, desde o Brasil, eles reconheceram os direitos e tal. Qual é o impacto disso teve? Né? Eu acho que é importante a gente marcar que a ideia de assegurar os direitos das pessoas com deficiência, né, atrelado à ideia de direitos humanos, ela é historicamente uma ideia bem recente. Né? E, portanto, muitos impactos aconteceram agora na nossa história mais recente. Assim. Então, só para vocês terem uma ideia, quando foi feita uma versão da convenção comentada, né? Comentada por pessoas com deficiência na sua maioria. Alguns não é. Sem ter educação não é.
países lusófonos, né, que falam a língua portuguesa, em todas as mesas, quem defendeu cada artigo, todos os artigos, eram pessoas com deficiência, exceto a educação. A educação, quem estava naquele momento foi a Maria Tereza Mantuan e eu. Porque a gente, pelo menos, no laudo, a gente não tem. Como eu vi hoje, não somos laudados. Eu vou deixar não somos laudados, né? Então, assim, só para vocês terem uma ideia, quando foi feita essa comissão, a versão comentada dela, ela foi feita pela Coordenadoria Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, que é a CORD, né? A CORD, num primeiro momento, ela era vinculada ao Ministério da Justiça. Olha que interessante. Ministério da Justiça. Nessa época, ela já era vinculada à Secretaria Especial de Direitos Humanos, porque sempre quando tem uma criação de uma secretaria, ela passa por esse estágio de ser especial para ver se ela vingua ou não vingua, né? No caso da SDH, ela vingou. Hoje ela é chamada de Secretaria de Direitos Humanos, vinculada diretamente à Presidência da República, e a Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que foi onde eu trabalhei. Tá? Então, assim, só para a gente ter, né, pra vocês terem uma noção, o impacto que a defesa do tema das pessoas com deficiência como um direito, como parte do aprimoramento do acesso aos direitos, né, de todo mundo, da sociedade, ela teve impacto também na estrutura governamental. Isso não é pouca coisa. Isso não é pouca coisa. Né? Bom, mas, obviamente, como vocês sabem, na vida tudo é processo, né? Então, não basta só a gente ter o decreto e não basta também a gente só ter esse impacto na estrutura do governo, né? Muitas coisas ainda têm que ser feitas, né? E, especificamente em termos de educação, né? Isso a estrutura do governo talvez tenha avançado um pouco com relação a isso, porque você tem uma Secretaria de Direitos Humanos que é desvinculada do Ministério da Educação. Então, quando você vai falar do direito à educação, está lá, filósofo, né? Vocês sabem que cachorro de dois donos. Está gravando mesmo? Cachorro de dois donos morre de fome, ou fica gordo ou morre de fome, né? Então, assim, ou é alimentado 10 vezes no dia, ou então ninguém lembra de alimentar o bichinho. Enfim, temos questões, mas todas essas questões, no meu entendimento, são questões de processo, né? Essas questões se repetem, principalmente, por exemplo, no estado de São Paulo, nós temos a Secretaria da Pessoa com Deficiência, não vou falar o nome inteiro, mas também uma Secretaria voltada ao sistema da Pessoa com Deficiência. Né? E no município de São Paulo nós também temos a Secretaria, né, da Pessoa com Deficiência. Também temos o mesmo repartimento. Isso não acontece em todos os estados da federação e muito menos em todos os municípios. Né? Então, essas questões estruturais, elas ainda estão, vamos dizer, por um seu tema novo nesse sentido, elas também estão se agitando. Bom, vamos ao que temos, né? A educação. Depois, então, da convenção, a gente teve a organização da política nacional de educação especial na perspectiva da educação inclusiva. Interessante a ideia, retomar um pouco a história, né? Que é assim, para vocês é sinônimo, talvez tenha ficado como sinônimo, que a educação especial hoje, ela é chamada de educação inclusiva. Ou seja, que a educação inclusiva diz respeito à entrada dos alunos com deficiência na rede regular de ensino, na rede pública de ensino. Né? Mas, se a gente for pensar na ideia de educação inclusiva, isso é pouco, é reduzir a ideia de educação inclusiva, né? Porque a educação inclusiva, ela diz respeito à educação para todos. Né? Só que, por que no Brasil isso ficou muito junto? Porque quem trouxe esse conceito de educação inclusiva, né, para o Brasil foi justamente a Secretaria de Educação Especial do Ministério da Educação. Então, as discussões sobre
educação de pessoas com deficiência no Brasil, ela já veio com esse nome de educação inclusiva. E aí a gente acaba tratando como sinônimo coisas que talvez não sejam tão sinônimos assim. Né? Porque educação inclusiva é uma coisa, educação, né, o tema da educação especial, que é chamada educação especial, que é uma modalidade de ensino transversal. Então, só para entender, a educação especial, ela não caiu. Então a educação especial não existe. Não. Ela existe. Em todo lugar, a modalidade de educação chama educação especial. Né? E por isso o Ministério da Educação fez a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva. Qual a ideia? Que a educação especial, ela de fato passa a ser transversal, porque ela já é conceituada como transversal desde a década de 90. A questão é, na efetivação, eu tinha um sistema educacional comum e um sistema paralelo, que é o sistema de educação especial. Né? E eles não se conversavam, né? Ou se conversavam muito pouco. Quando eles se conversavam, era para eu indicar alguns alunos que me davam problemas aqui para o outro sistema. Porque eles não se encaixam no sistema. Né? Então, alunos que não se encaixam vão para o sistema paralelo. Qual é a ideia, então, hoje da educação especial? É que ela faça parte do sistema de ensino, de verdade. Né? Porque o direito à educação, as pessoas com deficiência, está assegurado no sistema educacional geral. Bom, vocês imaginam que essa discussão, ela gerou muita polêmica. Porque se o governo não fazia essa educação, alguém fazia. Quem fazia a educação especial? As APAES, as Lozes, para colocar num guarda-chuva para a gente não ser interligado com nenhuma instituição, eram as instituições. Né? Então os governos, né, eles optaram historicamente por não se responsabilizar pela educação dessas crianças, desses jovens. E eles então passaram essa atribuição às instituições. Quando eu passo uma atribuição que é minha a outra pessoa ou a outra instituição, eu tenho que pagar para isso, né? Bom, então, e quando eu quero retomar essa questão para minha mão de novo, quem recebia por isso vai ficar meio chateado, né? Meio chateado, fala assim, deixei agora, né? Bom, isso é só uma partezinha, né? Então, o que a gente tem, então? Nós temos uma política nacional de educação especial na perspectiva da educação inclusiva, que já se baseia na convenção, embora a política nacional seja de 2008 e a convenção só tenha sido ratificada no Brasil posteriormente, porque aqui foi 9 de julho de 2008 e a política nacional é de janeiro de 2008. Né? Só que a gente vai lembrar que para a ONU saiu em 2007, então a gente já tinha conhecimento do que estava posto, a gente não tinha ratificado, mas a gente já tinha conhecimento. Então toda a política nacional ela foi feita com base na, né, no que está posto pela ONU na convenção. A época da ONU, né? Bom, como é que eu vou, então a pergunta era, como é que eu vou articular para que as pessoas com deficiência tenham acesso ao sistema educacional geral e que as características diferenciadas que elas possuem não caiam numa vala comum e eu também dê atenção para que elas possam de fato ter acesso ao currículo. Porque se eu não der atenção, a gente vai começar a brincar de que tem gente que pode ficar na escola sem aprender e brincar de gente que tem que ir para a escola para aprender. Uns vão para, né, senso comum, uns vão para se socializar e os outros vão para aprender. Eu não sei quem foi o gênio que separou socializar de aprender. Eu não sei, né, mas algum gênio fez isso. Enfim, a gente divide. Então, qual é a ideia? A ideia é que a gente tenha um sistema educacional geral
Eu não trouxe, porque eu já falo demais. Se eu trouxer PowerPoint, vocês estão perdidos. Só sai daqui às 9 da noite. A primeira parte do artigo 24, ela fala desse geral. Olha, gente, lembra da Declaração Universal de Direitos Humanos? A gente fala, lembra? Lembra que lá está escrito que a educação é direito de todos? Sim. Lembra disso? Lembra? Então, todos é todos. É só isso que isso aqui fala. Então, lembra que a gente combinou tudo isso? Então, isso aqui vale também para as pessoas que têm deficiência. Essa é a primeira parte. A segunda parte já vem falando da especificidade desse público como se ele pudesse ser englobado num público único. Né? Então, artigo 24, a segunda parte começa assim. As pessoas, para a realização desse direito, é esse aqui. Começa a segunda parte. As pessoas com deficiência não sejam excluídas, né, do sistema educacional geral. Tá? No Brasil, desde 97, já tem um decreto que fala que é crime discriminar por deficiência. O que é discriminar? O que é discriminação, gente? Discriminar é quando eu pego uma determinada característica e uso essa característica para excluir. Não, mas espera aí. Então, quando eu dou um computador para um aluno que tem deficiência, que é cego, que precisa de um computador, porque ele tem duas vozes, eu não estou também discriminando porque eu só dou para ele? Não. Porque o meu intuito em dar um computador é o quê? Quero que ele, de fato, tenha acesso. Então, quando vocês ouvirem falar, mas está discriminando também. Ele tem que sentar na frente. O aluno é surdo, ele lê lábios, ele tem que sentar na frente. Então, estou discriminando. Não estou discriminando. Né? Eu estou entendendo qual é a especificidade daquele aluno, qual é o meio e modo que ele se comunica melhor, e aí eu proporciono para ele esses meios, esses modos. Isso não é crime de discriminação. Então, o crime de discriminação é quando eu falo assim, você, porque está de vestido roxo, não vai. Mas eu nem sabia que no dia 20 você começa a se explicar, né? É isso. Né? Vou tirar o vestido roxo, mas imagina quando não dá para tirar. É isso. E o terceiro momento ele fala das especificidades das pessoas com deficiência. Então, por exemplo, vou dar um exemplo só, tá? Facilitação do aprendizado do braille, escrita alternativa, modos, meios e formatos de comunicação aumentativa e alternativa, habilidades de orientação e mobilidade, além de facilitação do apoio e aconselhamento dos pais. Então, isso aqui, ele não falou que era para pessoas cegas, mas a gente sabe que é, né? Qual é uma grande característica que eu vou parar, vocês poderem fazer perguntar e fazer perguntas e eu enganjar outras coisas. Qual é o grande ganho que a gente tem em termos da convenção? De tudo que a convenção tem, de tudo. Eu acho que a coisa mais importante que ela traz e que não é nunca demais lembrar, que a delegação brasileira era mais de 95% das pessoas que foram pela delegação brasileira eram pessoas com deficiência, e assim os outros países também. Portanto, foram as pessoas com deficiência que elaboraram esse documento, e é assim que elas querem ser tratadas. Então eu não fico olhando, mas eu gostava tanto daquela ideia de necessidades educacionais especiais, é tão mais bonitinho, e deficiência é tão feia, né? Mas elas que quiseram ser assim, né? Então a gente, cabe a nós entender quais são os motivos e né? Não, a gente não usa nem mais. Ó, houve uma época que era deficiente, passou. Portador de deficiência, passou. Por que passou? Eu tive uma professora do Instituto de Psicologia que ela teve paralisia infantil e ela falou assim, se eu fosse portadora, eu deixava essa perna que não funciona em casa. Eu deixava em casa, saia com a outra, e ó, essa aqui não funciona, não gosto dela, ela não funciona. Então é isso, portadora é sempre quando você carrega uma coisa. Então, foi chegando aí a conclusão que a pessoa não portava nada, ela é assim, né? Então, portadora. Aí depois
necessidades especiais, pessoas especiais, crianças especiais, escolas especiais. O meu chefe na Secretaria de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência me fala assim: não, para com isso. Especial só sou para minha mãe. Para o meu pai ainda eu tenho dúvida se eu sou tão especial assim. Mas para minha mãe eu tenho certeza. O resto, eu não sou especial por coisa nenhuma, ele é sério. Né? Então, assim, essa questão do especial também foi caindo. Porque começou o quê? Todo mundo tem uma necessidade especial. Se eu falo que as pessoas com deficiência são que nem todo mundo, eu perco a especificidade do que elas precisam de fato, quais são os apoios que elas precisam para ter acesso ao conhecimento. Né? Deu para entender? Então, os negócios de necessidades, né? Pessoa com deficiência. Pessoa com deficiência. Então, eu vou ler a definição e a gente passa para as perguntas que vocês já estão fazendo, mas a gente passa mais oficialmente. Pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. Essa definiçãozinha parece facinho de ler, facinho de ouvir, para como uma música nos nossos ouvidos, ela não é tão simples assim. O que eu estou falando, que pessoas com deficiência são. A deficiência, ela aparece quando a pessoa que tem algum impedimento, ela dá de cara com a barreira. E aí a deficiência aparece. Aquela característica, aquele impedimento vira uma deficiência porque eu encontrei com uma barreira social. Então, eu tirei o peso da deficiência da pessoa e eu joguei o peso da deficiência para a sociedade. Né? Então, a gente tem que, em vez da gente trabalhar só com a perspectiva médica, ou seja, vamos inventar um olho para a pessoa que quer uma operação, porque o médico tem que fazer isso mesmo, a saúde tem que evoluir para a gente, né? Enfim, tudo bem. Né? Ninguém está vangloriando aqui a questão das deficiências. Né? Agora, para além disso, o professor, o educador, ele tem que pensar quais são as barreiras que a gente construiu dentro da sala de aula, dentro da escola, e destruir essas barreiras e não ficar tentando curar a deficiência ou esperando que ela se cure para ele. Aí, quando ele enxergar, eu vou. Quando ele andar, eu vou. Ele não vai andar. Porque ele não vai, ou isso não está na nossa responsabilidade. Não está na nossa governabilidade. Então, a ideia é que a gente tem que mexer as barreiras. Bom, a política nacional, então, de educação especial, ela fala justamente isso. Quais são os apoios que eu tenho que dar para essas pessoas, para que elas possam ter acesso ao currículo, que é o currículo comum estabelecido no Brasil. Certo? Esses apoios, eles não podem ser dados no turno, porque eu não posso fazer descumprir um direito para dar um outro. Então, todo mundo assiste 4 horas de aula. O aluno que não enxerga, não, só 3, porque 1 hora ele vai fazer braille. Opa! Né? Não dá, não pode ser assim. Então tá, ok. Então, ele assiste os 4 horas de aula para todo mundo, e no contraturno, ele vai ter o quê? Reforço escolar? Não. Ele vai ter acesso a meios e modos para que ele tenha acesso ao currículo. É isso. O professor do contraturno, ele não vai ensinar o aluno certo porque ele é especialista, ou o aluno surdo porque ele é especialista. Não. Ele vai ensinar Libras para o aluno, para que lá na sala de aula, quando tiver um intérprete, o aluno sabe que, não sei se eu vou chocar vocês, mas o surdo, quando ele nasce, ele não sabe Libras. O cego, quando nasce, ele não sabe braille. E no Brasil, as pessoas que são cegas, elas menos são de nascimento, em geral as pessoas ficam cegas. Aí, claro, na primeira infância, depende. Então, muitas das pessoas que ficam cegas, elas não aprendem o braille. Então, elas têm que ter outros meios e
nós. Então, aquela história, cego braille, surdo libras, isso não é fato. Se o surdo tem um implante coclear e ele é oralizado, ele não é usuário de libras. Então eu não preciso dar libras. Ah, mas você é surdo, vem aqui aprender libras. Porque eu sei me comunicar de outro jeito. Eu olhei lábios, né? Eu sou oralizado, enfim. Tem implante. Enfim. Deu para entender? Então, a política nacional, ela simplesmente organiza o atendimento educacional especializado, que passa a ser entendido como a tal da educação especial na perspectiva da educação inclusiva. E aí, nós temos a educação como ela está se organizando hoje. Em São Paulo, só porque a gente é da cidade de São Paulo, foi assinado um decreto em 2004, último ano do governo Marcos Priscila. Eu acho que é 2004, quem assinou foi o Hélio Bicudo, que ela já tinha saído para concorrer para... Foi assinado em 2004 a organização deste contraturno. 2004, antes da antes, quer dizer, só para você entender que isso é um movimento político mesmo, né? Não foi algum iluminado, que falou assim, então vamos fazer isso daqui. Alguém que aportou e falou, bom, estamos na era da inclusão, vamos fazer isso, não. Ou então, como a gente ouve muitos professores falar assim, agora que essa inclusão chegou, parece uma visita